Olá, me chamo Stephanie Moraes Visgueira, sou aluna do curso de Biblioteconomia na Universidade de Brasília. Estou com o aluno Rodrigo Freire de Oliveira, também aluno do curso de Biblioteconomia, e hoje a gente vai dar uma conversa, uma entrevista sobre as experiências dele no curso e na FCI. E é isso. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Então, Rodrigo, você está no sexto semestre, certo? Justamente. O que te levou a escolher a biblioteconomia como graduação? Então, basicamente, eu comecei a minha experiência com as graduações, com a graduação em si, a partir da física, bacharel, lá na UFG. E daí eu tive a oportunidade de compor e contribuir com um clube de astronomia, no qual eu comecei a me interessar muito por divulgação científica, democratização da informação. E eu confesso assim que a física é bastante difícil e teve um momento que eu tive que escolher assim se eu ia permanecer e tentar mais ou se eu tentaria outra coisa. Daí eu pensei em tentar outra coisa. Eu vim para a UNB tentando passar para audiovisual, porque eu achei que as minhas experiências assim e os meus gostos com relação ao audiovisual são bastante grandes e daí eu pensei que em vincular tanto a democratização da informação, divulgação científica, muito espelhado na questão do Carl Sagan, no audiovisual. Só que eu fiquei a 3 pontos de conseguir a vaga para o audiovisual e coloquei biblioteconomia como segunda opção. Eu vim para cá já com a mentalidade de trocar na primeira oportunidade que tive. Então, no primeiro semestre, eu peguei a maior quantidade de matérias possíveis que faziam a intersecção entre biblioteconomia e audiovisual para trocar. Só que já no primeiro semestre, eu me apaixonei por biblioteconomia. Tive a oportunidade de ter aula com a professora Michele, e daí foi paixão à primeira vista. Foi assim que eu vim para a biblioteconomia. E você meio que já respondeu, mas como que você conheceu o curso? Então, quando eu fazia física lá na UFG, eu tenho uma amiga que se formou. O prédio da física ele ficava colado ao prédio da Faculdade de Ciência da Informação lá na UFG. Então, as experiências que a minha amiga teve na graduação, eu acompanhei. Então, já tinha conhecimento desse curso. E também era a paixão da vida dela. Ela sempre foi aficionada por livros, por essa questão da leitura, democratizar também a informação. Então, foi assim o meu primeiro contato, já lá na física. Está satisfeito com o curso de biblioteconomia? Bom, com a pandemia, deu uma caída, sim, eu vou ser bem sincero, mas eu tive a oportunidade, eu e os meus amigos que entramos juntos, de ter um ano de aula presencial. Então, assim, foi uma experiência, ampliou totalmente os meus horizontes. Ainda na pandemia, com as aulas virtuais, né, eu tive aulas excelentes, assim, estou tendo uma aula excelente esse semestre, não que as outras não sejam, mas acho que dá para falar que algumas se destacam mais do que outras, e eu estou satisfeito, sim, com o curso. Eu me vejo atuando na área, tenho planos para o futuro, então me vejo satisfeito, sim. Quais são as suas perspectivas do curso? Então, eu tenho ainda como objetivo trabalhar muito para divulgação científica. Gostaria muito de poder contribuir com fomento para novos pesquisadores e pesquisadoras para o nosso país. A questão da valorização também da biblioteconomia, eu espero contribuir com essa questão. Um pouco de lobby também no Congresso seria interessante para a gente conseguir alguns não só reconhecimento, mas também investimento, que é extremamente importante, uma vez que a gente desempenha uma atividade que é ímpar na nossa sociedade, principalmente agora que tudo gira em informação, sociedade da informação, né?
E a minha perspectiva é poder, no futuro próximo, ou tentar passar num concurso e tentar desempenhar esses objetivos meus através de algum órgão público, ou tem a perspectiva de continuar para fazer mestrado, doutorado, mas o mestrado é quase certeza, o doutorado ainda não, para ser professor e também contribuir com o que eu vou poder aprender e compartilhar esse conhecimento na universidade também. Sobre o estágio na área, já fez, está fazendo, existe mais oportunidades? Então, eu tive uma experiência um pouco, foi muito boa, só que um pouco traumática no final, no Itamaraty. Eu só consegui ficar lá um mês de estágio. Não era um estágio relacionado estritamente à biblioteconomia, mas tinha um projeto, e tem um projeto chamado Tainacan, que é parte do Laboratório de Inteligência de Redes, aqui da FCI, no qual a gente desenvolve um software gratuito e livre para gestão de informação digital, de documentos digitais. Ele é muito utilizado para a questão de museus. Então, para a democratização dos acervos museológicos em ambiente digital, ele, assim, acho que a forma de utilização dele mais corriqueira, assim. E daí o Itamaraty tem, na época tinha, a pretensão de disponibilizar todo o acervo que eles possuem lá, que é gigantesco e riquíssimo relacionado à nossa cultura mesmo, para todo mundo poder ver, não só aquelas pessoas que precisam fazer as visitas virtuais. Só que por algumas questões administrativas, eu não consegui ficar lá por mais tempo. E hoje eu estou fazendo um estágio supervisionado. Confesso também que não está uma experiência muito interessante por conta da questão da pandemia, da gente não conseguir, por exemplo, se a biblioteca opta por colocar um horário dos setores e esse horário coincide, por exemplo, com as suas aulas, que foi o caso, eu tive que optar pelas aulas e não fazer um dos setores. Eu estou tentando correr atrás de outras instituições para conseguir concluir, né, o estágio supervisionado 1 para prosseguir para o próximo. Só que está bem complicada, a questão da pandemia ainda está dificultando muito. Com relação às oportunidades, eu acho que tem muita oportunidade. É incrível quando você arranja um estágio, outros trocentos aparecem, e você fica, caraca, podia ter feito isso ou aquele. Por exemplo, ontem mesmo a minha amiga me mandou um link para um estágio de vagas de estágio que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Só que por conta de toda a dinâmica do semestre em andamento, essa conciliação de horários é muito difícil, né? Mas oportunidades, eu acho que, sobretudo em épocas não pandêmicas, é bastante grande. Quanto a isso, eu acho que a gente não tem problemas. Em qual área pretende atuar ao término do curso? Então, eu penso muito, e desde o começo, assim, eu pensava muito na questão da docência, e na questão da docência, mas com essa a parte de divulgação científica e democratização do acesso à informação, e me apaixonei muito pela questão e a missão que o Tainacan tem para essa disponibilização de documentos digitais das mais variadas formas possíveis. Então, acho que esse vai ser o meu norte, mas relacionado também à questão de informática, documentária, a ciência de dados também, que bastante, a gente usa bastante na questão de, por exemplo, tratamento de dados, a padronização de metadados para que ocorra interoperabilidade entre as bases. Acho que vai ser mais ou menos para esse caminho. Mas eu também tenho, e confesso que já está tomando um pouco da minha mente, a questão do serviço público, que está mais, mais palpável, porque para fazer docência, acho que preciso, no mínimo, do doutorado. Então, lá se vão mais 6 anos, né? Então, estou com essas duas possibilidades em mente. O curso de biblioteconomia oferece uma boa experiência da vida universitária? Eu acho que sim, sobretudo quando em épocas não pandêmicas, né? Acho que a questão de como foi o planejamento
do curso, que ele surge basicamente junto com a Universidade de Brasília, e de todo o pensamento que o Darcy Ribeiro teve da construção da universidade, de conseguir mesclar e fazer com que todo mundo tenha contato com outros cursos para, sei lá, explodir os horizontes assim, de uma forma exponencial. Eu acho que a biblioteconomia, sim, ela oferece uma excelente experiência, porque a gente transita demais pelos outros cursos, uma vez que as cargas optativas que a gente tem são as mais variadas possíveis. E tem toda a questão da biblioteca estar ali, então, por exemplo, no Espaço Pop, eu fiz vários amigos no Espaço Pop de diferentes cursos. Esses dias eles voltaram, né, eles reabriram, e daí fazia 2 anos que eu não via dois amigos que fazem estatística, que eu também conheci lá no Espaço Pop jogando board game, Coop, essas coisas assim. E foi muito bom ver essa foto no Instagram. A UNB oferece um bom amparo ao aluno? Eu acredito que sim. Eu confesso assim que eu usufruo bastante assim das assistências que a UNB disponibiliza para os alunos. Gostaria que fosse ampliado, mas eu sei que por conta de orçamento, congelamento de gastos, complica bastante assim. Espero que a gente consiga revogar isso ano que vem. E daí, de toda forma, eu acho que na questão do restaurante universitário, na casa do estudante, o centro de línguas, que eu também usufruo fazendo o espanhol, deixa eu ver o que mais, auxílio para compra de equipamentos na época da pandemia, equipamentos computacionais, né? Também a questão de auxílio para psicólogo. Eu acho que, assim, em questão de assistência estudantil, a UNB está entre uma das melhores, assim, do Brasil, das universidades que tem essa preocupação, mas é óbvio que precisa melhorar bastante, assim. O ampliamento das vagas é uma questão. Felizmente, o último edital, por exemplo, para a Casa do Estudante, na qual eu moro, ele contou com mais de 90 vagas, então são mais 90 pessoas que vão ter a oportunidade, porque, por exemplo, se não fosse a Casa do Estudante, eu não poderia estar completando o meu curso. Basicamente, estou há um ano, pouco menos de um ano, porque o semestre acaba em fevereiro, né? A expectativa é que eu forme em fevereiro do ano que vem. Então, se não fosse isso, realmente complicaria muito a minha permanência aqui. E eu acho, sim, que a UNB disponibiliza um bom amparo. Como você espera que o mercado vai te receber quando terminar a graduação? Bom, eu acho que nessa questão da pandemia, a gente não teve muito contato com os estágios em si. E o estágio, eu acho que, por mais que virtual, acho que o presencial não existe comparação. Então, eu creio que eu vou estar um pouco cru ainda para desempenhar as atividades pelas quais eu passei 4 anos estudando. Então, eu acho que pode ser que o mercado também consiga, ou olhe, né, para essa questão, para pensar assim que vai precisar bastante de paciência assim com os alunos, principalmente dessas turmas que estão por vir agora. Mas eu acho que o mercado mais relacionado ao serviço público, ele tem uma boa quantidade de vagas. A concorrência, assim, eu acho que é bem tranquila. Óbvio, tem que estudar pra caramba para conseguir, mas eu espero que ele consiga absorver todo mundo de uma forma tranquila, assim, que a gente possa ter experiências tranquilas nos nossos futuros trabalhos. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu confesso que eu não penso assim muito no mercado privado. Sempre quando eu penso em bibliotecas ou trabalhando com alguma questão da informação em si, eu tendo mais a questão do Estado, do serviço público.
A FCI está comemorando os seus 60 anos. Em uma opinião, qual legado ela está deixando? No futuro, qual memória você acha que te remeterá à Faculdade de Ciências da Informação? Bom, o legado que a faculdade está deixando, eu acho que é um legado de atualização do curso, porque em 2019 eu tive a oportunidade de participar do IDAT, que era um congresso que foi organizado pelos professores aqui da FCI, e daí eu lembro muito assim de uma palestra de uma professora que ela falou uma comparação assim com as universidades e os cursos de biblioteconomia nas universidades brasileiras. E daí ela falou que o nosso era um dos mais atualizados do Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A gente ainda tem matérias assim que eu sei, sofrendo atualizações e os professores fazem de tudo assim para atualizar na medida do possível as emendas, uma vez que são bastante rígidas, né? Para a gente ter mais acesso a essa questão da informação na era do mundo digital, né? E eu acho que a FCI tem batalhado bastante para proporcionar aos alunos formar bibliotecários já atualizados com essas questões, que eu acho que basicamente é o futuro. E no futuro, a minha memória, acho que são as relações que eu consegui fazer com as minhas amigas, os meus amigos aqui na faculdade, que acho que vou levar para a vida, assim, foi algo incrível, assim, conhecer a Gabriela, a Suelane, a Luana, que foi, sério, se não fosse elas, ia ser difícil. Agradeço muito a elas. Que bom. Então, qual recado você gostaria de deixar para o público da exposição Nas Trilhas da Informação, a FCI nos 60 anos da UNB? Bom, a FCI surge basicamente com a universidade, então eu acho que a gente teve a oportunidade, assim como faculdade, de observar toda a construção que não só a faculdade, mas como a universidade teve. Então, a FCI tem bastante experiência nessa questão assim de construção de uma universidade, de um corpo estudantil, e eu acho que é incrível assim, e nesse sentido eu acho que a UFC tem bastante a ensinar as outras faculdades daqui da UNB, e eu também acho que assim, a gente merece um prédio novo, se possível, o mais rápido, porque por mais que a gente tenha um espaço bem legal assim, acho que seria incrível assim deixar um legado também para o futuro, mais atrelada à última pergunta, um novo espaço para a gente conseguir evoluir ainda mais e apresentar outras soluções, não só como, por exemplo, o Tainacan, mas em outras vertentes, para que a gente também possa evoluir e contribuir muito para a nossa sociedade. Acho que basicamente isso. Então é isso. Obrigada, Rodrigo, pela sua entrevista. Eu que agradeço.